pessoal, vamos para a aula 268, calor específico. Pois bem, vamos à aula sobre calor específico. Olha o nome dessa grandeza, calor específico. Opa, aqui já nos dá uma ideia que essa grandeza será específica de cada substância, cada material, cada substância tem o seu calor específico. Por exemplo, a gente usa como padrão a água. A água tem um calor específico 1,000, porque ela foi usada como padrão, 1 caloria por grama grau Celsius de calor específico. Não interessa se eu pego um copo d'água ou uma piscina, essa aqui é uma água pura, tá? Não interessa se eu pego um copo d'água ou uma piscina de água. Se a água é a mesma, o calor específico é o mesmo. Então depende da substância. Mas notem que gelo também é H2O, só que é H2O no estado sólido. Vapor da água é H2O no estado de vapor. Notem que depende da substância e depende também, pela tabela a gente está vendo, do estado físico. Uma mesma substância, só que em estado físico diferente, ela terá o quê? Calor específico diferente, ok? Agora, o que é essa grandeza? Vamos começar com a parte matemática dela e depois a gente vai entender a física dela. Matematicamente, é o Czão, né? O calor específico, símbolo Czinho. Czão, o que era Czão nas aulas passadas? Capacidade térmica, pela massa do corpo. Na verdade, essa expressão aqui, ó, Czão é igual a M vezes Czinho, ela vai deixar muito claro do que depende a capacidade térmica. Vocês lembram que na outra aula, elas são muito parecidas. E na outra aula, eu falei para vocês que a capacidade térmica, que era, como é que era calculada mesmo a capacidade térmica? Como é que era? Quantidade de calor sensível ou latente? Sensível. Por quê? Porque era dividida pela variação de temperatura. A capacidade térmica é muito parecida com o calor específico. Unidades: caloria, joule, quilocaloria, quilojoule, grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin. Sistema usual: caloria por grau Celsius. Sistema internacional: joule por Kelvin. Agora, olha o que eu estou te mostrando. Na aula passada, não na passada, mas aqui eu falei de capacidade, eu disse, capacidade tem a ver com a facilidade ou dificuldade, será fácil ou difícil, o quê? A física disso aqui, dificuldade de quê? De variar a temperatura de um corpo. Ó, capacidade depende de variar, estou repetindo, a temperatura, fazer um delta de temperatura, e te mostrei matematicamente e fisicamente que quem tinha mais capacidade tinha mais inércia térmica, era mais difícil de variar a temperatura do, o quê? Do corpo. Então, a capacidade depende do corpo. Mas o que? Eu não falava o que? Na aula de hoje eu estou falando. A capacidade térmica do corpo depende de duas grandezas do corpo. Depende da massa do corpo e da substância desse corpo. Tá? Da definição de calor específico a gente tira também do que dependia a capacidade térmica do corpo. Ou seja, vamos tentar aqui. Fixa uma mesma substância. Leite, por exemplo. Já ferveu leite? O que é mais difícil? Ferver um copo pequeno de leite ou 1 litro de leite inteiro? Que tu fica um tempão lá, feito um boca aberta ali? Eu era o maior boca aberto, que eu deixava derramar leite no fogão. Minha mãe queria me matar. Eu sempre ficava ali, quando via eu tava viajando, e o leite lá, ó. Leite, tu sabe que demora muito mais tempo para o litro de leite. Agora, copo de leite e litro de leite, a substância é a mesma, tá? Então, o calor específico é o mesmo. Quanto mais massa, o litro, mais capacidade, porque é mais difícil aquecer todo o litro de leite do que o copo de leite.
mais difícil de variar a temperatura 1 cada grau Celsius. Então tá aqui, fixamos a substância e mudamos a massa. Mais massa, mais capacidade. Agora, se eu pegasse a mesma massa, 100 gramas, 100 gramas de substâncias diferentes, fixei a massa, 100 gramas de água e 100 gramas de ferro. Existe uma tabela que a água sempre será 1,0000 infinitamente, né? É 1 redondo caloria por grama grau Celsius. Já vai entender que esse valor aqui não só é 1 redondo, mas tu tem que saber ele decora. Por quê? Já vamos ver. Vamos ver, esse tu tem que saber. Da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Já o ferro é 0,108. Vamos arredondar para 0,101. Então olha aqui, eu estou comparando duas substâncias. Eu estou comparando, exemplo, 100 gramas, uma massa igual, 100 gramas. Só que são 100 gramas de água, em que o calor específico é o quê? 1,000 caloria por grama grau Celsius. E o ferro. A pergunta é, nessa situação, com ambos 100 gramas, quem terá maior... Vou arredondar para 0,1, tá? 0,1, 0,100. Aqui eu vou botar 1,0 e ali eu vou botar 0,1 apenas. 0,1 caloria por grama grau Celsius. Bom, para uma mesma massa de ferro e de água, para uma mesma massa, ó, põe a mãozinha aqui em cima. Qual a proporção? Quem tem mais calor específico tem mais capacidade, mais inércia. E quem é que tem mais calor específico? A água. Tu tem que saber que a água, ela tem um calor específico alto. Isso faz com que, geralmente, para uma mesma massa, que nós temos uma grande capacidade térmica. Então é muito mais difícil variar cada grau Celsius de água do que de ferro. Nós já vamos fazer as continhas aqui. Agora, vamos começar a entender primeiro eu te falei aqui, ó, calor específico é muito parecido com capacidade. Matematicamente, Czão é M vezes Czinho. Da aula passada, olha o que nós tiramos. Nós tiramos que o seguinte, calor específico não é o Czão pela massa, mas peraí, Czão é a quantidade de calor sensível pela variação na temperatura. P dividido por M, então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Czinho é Q, vou até botar o M aqui, ó, nessa ordem. Botar assim, ó. Tanto faz a ordem, né? É a quantidade de calor pela massa pela variação de temperatura. Então está aqui a maneira de calcular o calor específico. Tudo bem, continua. Quantidade de calor, mesma coisa. Caloria, pode ser joule, pode ser quilocaloria, quilocaloria, pode ser quilojoule, beleza. Aqui, delta de temperatura, grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, massa, grama, quilograma. Quais são as unidades usuais? Caloria por grama grau Celsius. Agora, quais as unidades do Sistema Internacional? Joule, quilograma, Kelvin. Circulados unidades do SI, Sistema Internacional. Mas vamos entender a física dessa grandeza. Caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin tem qual significado físico? Olha o que eu vou escrever aqui para o calor específico Czinho. Czinho é, olha o que eu escrevi para a capacidade, tá? Facilidade ou dificuldade de variar a temperatura do corpo. Olha o que eu vou escrever agora para calor específico. Facilidade ou dificuldade, depende, tem um que é mais fácil ou tem mais difícil, de variar o que é a temperatura. Uma pessoa vai estar tudo igual, então capacidade térmica e calor específico é muito parecido, mas cuida agora, variar a temperatura, agora entre vírgulas, por unidade de massa, unidade de massa. Então agora, nota, eu estou falando que é por unidade de massa, ou por grama ou por quilograma da
substância da substância. Então, olha a diferença. Uma depende do corpo. Depender do corpo é depender da massa e da substância. Outra é depender apenas da substância. As substâncias, por exemplo, é o que eu falei, um copo d'água, 1 litro d'água ou uma piscina d'água, desde que seja a substância seja a mesma, o que eu tenho igual? O calor específico. Agora a capacidade não. Quanto mais massa, mais capacidade. Mais difícil. Sempre quando pensar aqui, eu penso no todo. Eu penso em todo o corpo. Sempre quando eu pensar aqui, eu penso por grama, por quilograma, por unidade de massa. Então, olha a pergunta que eu vou fazer. Eu tenho um corpo de ferro e um corpo de aço, de ferro e um corpo de água. Não precisa ser esse de 100 gramas, é um de ferro e um de água. Eu posso dizer qual, só perguntando assim, perdido, qual o corpo que é mais difícil de aquecer? Corpo que é mais difícil de aquecer? Se é o de ferro ou de água? Ah, esse tem 1 e esse tem 0,01. É o de ferro ou de água? A resposta, não sei. Como não? Porque quando eu me referir ao corpo, eu me refiro à capacidade. Não é só a substância que importa. Importa também a massa de substância. Eu não sei, eu não te falei quanto de massa de água e quanto massa de ferro vou usar. Tá? Inclusive pode ter capacidades térmicas iguais o ferro e a água. O ferro e a água poderão ter capacidades térmicas iguais. O que eles jamais terão é calor específico. Então nota, calor específico depende da substância. Agora, vamos entender isso aqui. Se eu digo que a água tem 1 caloria por grama grau Celsius, qual é o significado disso? Que a água precisa de quanto? De 1 caloria. O que é caloria? Quantidade de calor. A água precisa de 1 caloria por grama de água, para cada grama, variar 1 grau Celsius. Então vamos entender qual é o significado físico dessa grandeza. A água precisa de quanto? Precisa de 1 caloria para o quê? 1 grama de água, 1 grama variar, já falei que era de água, variar 1 grau Celsius, certo? Então, o que significa isso aqui? Significa que para cada 1 grau Celsius que eu queira que 1 grama de água varie, ele vai precisar de 1 caloria. Agora, qual o significado disso aqui? O ferro, a substância ferro, precisa de quanto? O ferro precisa de 0,1 calorias, 10 vezes menos, para o quê? Para 1 grama de ferro fazer o quê? 1 grama de ferro variar 1 grau Celsius. Aí eu te pergunto, variar 1 grau Celsius. Aí eu te pergunto, é mais fácil, se eu só te der esses dois valores, água e ferro, eu pergunto, é mais fácil variar a temperatura de água ou de ferro? E a resposta é, depende. Como assim depende? A água não precisa de mais que o ferro? Não, a água precisa mais por grama. Por cada grama de água e por cada grama de ferro, a água, se eu comparar 1 grama, então, por unidade de massa, a água precisa de mais. Mas quem me diz que não tem muito mais gramas de ferro do que de água? Quer ver? Vou fazer alguns exemplos. Copo d'água e piscina d'água. Mesma substância. Mais capacidade, mais difícil de aquecer toda a água da piscina, como é de se pensar. Agora, ferro. Eu tenho um prego de ferro e um navio feito de ferro. É mais fácil aquecer o prego de ferro ou todo o navio? Ferro e ferro, ferro de prego. O prego de ferro, navio de ferro, substância igual, mais massa, mais difícil aquecer cada grau Celsius de todo o navio. Beleza. Agora a pergunta é por grama. Eu pego um copo de água. Pega 1 grama de água. 1 grama de água. Tá? No copo. E pega 1 grama de água na piscina. Por grama, cada grama precisa de 1 caloria para variar 1 grau Celsius. Não interessa se esse 1 grama está no copo d'água ou na piscina d'água, porque o calor específico é o mesmo. Agora, a mesma coisa no ferro.
Pega 1 grama de ferro no prego de ferro e 1 grama lá... Não estou pegando todo então, estou pegando 1 grama só lá no navio. Então eu não estou pegando todo, porque quando é todo eu penso na capacidade. Para cada grama, por grama, tanto no prego de ferro quanto no navio de ferro, dá no mesmo, porque o calor específico é o mesmo. Tá? Porque é por grama. Tá? Imaginou? Imagina um quadradinho lá no prego, imagina um quadradinho da mesma massa lá no navio. Não interessa se ele é enorme. A substância é a mesma, o calor específico é o mesmo. Tá? Beleza? Entendeu isso? Então o calor específico prego e no navio o calor específico, mesma substância, ferro, mesma, o que é? A quantidade de calor que precisa para cada grama. Agora, 1 grama de ferro e 1 grama de água. Por grama de ferro e por grama de água é mais difícil aquecer. Cada grau Celsius é mais difícil de aquecer na água por grama do que cada grau Celsius em relação ao ferro. Então, uma coisa é por grama, por unidade de massa. Aí eu olho o calor específico. Agora, se eu pensar no corpo inteiro, aí eu tenho que olhar para a capacidade. Então fica muito parecido. Eu não tenho como dizer se é mais fácil de aquecer ferro ou água. Não tenho só pelo valor. Não tenho. O que eu tenho como dizer? Eu tenho como dizer que é mais difícil de aquecer cada grau Celsius por grama de água do que mais difícil de aquecer do que ferro por grama de ferro, cada grau Celsius de ferro. Então tu vê que uma coisa é falar que é mais fácil ou mais difícil de aquecer, que é capacidade. Outra coisa que é mais fácil ou mais difícil de aquecer, por unidade de massa. Essa unidade de massa é por grama, por quilograma. Tá? Então tem uma diferençazinha aí. Basicamente, calor específico depende da substância, mesmo a substância, mesmo calor específico. Capacidade depende da substância e da massa da substância. Tá? Então eu quero que vocês muito atentos aí nessa grandeza importantíssima. Tem que saber a grandeza calor específico. E por que essa aqui todo mundo tem que saber? Porque essa daí é a definição de caloria. A caloria foi inventada justamente por saber que uma caloria era a quantidade que eu tinha que dar para quê? Para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Por isso que tudo se baseia em relação à água. Tá? Mais uma coisinha, vamos dar uma transformada do sistema usual para o sistema internacional. Olha só, então eu já sei que o calor específico, Czinho, é a quantidade de calor sensível por massa vezes a variação, o delta de temperatura, e que para a água eu tenho 1 caloria dividido por grama, por cada grama de água, por grau Celsius. Quanto seria 1 caloria por grama grau Celsius no sistema internacional? Lembre que 1 caloria é aproximadamente 4,2 joules, 4,186. Cada grama passado para quilograma é 1 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Grama para quilograma divide por 1000. E agora tem que cuidar. Grau Celsius para Kelvin é 273? Não, porque eu tenho um delta de temperatura. Tu lembra que o delta de temperatura em graus Celsius é o mesmo delta de temperatura em Kelvin? Se variar 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Então é só trocar o grau Celsius, que não é uma conversão e sim uma variação, por Kelvin. Esse 10 na menos 3 vai para cima e eu vou ter que 1 caloria por grama grau Celsius é 4,2 vezes 10 na 3 joule, 4.200 joule por quilograma Kelvin. O que está escrito aqui? Que para cada quilograma d'água variar 1 Kelvin, eu preciso de 4.200, 4,2 vezes 10 na 3 joules. É isso que está escrito. Ah, interessante então aí a grandeza calor específico, nós vamos usar muito na calorimetria. Importantíssimo. Isso para cair no Enem, nas tuas provas, é uma questão bem importante, bem cobrada nos vestibulares, tá? Então, calor específico, muito próximo de capacidade. É a capacidade pela massa ou quantidade de calor, massa pela variação de temperatura. Tá bom? Até a próxima aula. Aquele